Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que felicidade ter você aqui hoje, quarta-feira, dia 17 de dezembro, para mais um Evangelho do Dia. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. O Evangelho de hoje começa sem milagres. Ele começa sem parábolas, ele começa sem palavras diretas de Jesus. Ele começa com nomes. Nomes que passam rápido aos ouvidos, mas que carregam vidas inteiras. O Evangelho de hoje fala o livro da origem de Jesus Cristo. Antes de falar do nascimento, Deus fala da história. Antes de revelar o Filho, Ele revela o caminho. Porque Deus não age fora do tempo, Ele entra nele. Ele não apaga o que veio antes, Ele assume. Ele não escolhe uma história perfeita, Ele escolhe uma história real. Abraão, Isaque, Jacó, nomes da promessa. Judá, Fares, Zara, nomes de conflitos familiares. Tamar, Raabe, Rute, a mulher de Urias. Mulheres que carregam rupturas, mulheres que carregam escândalos, deslocamentos, dores. Reis fortes, reis fracos, reis infiéis, exílio, queda, retorno, silêncio. Décadas que parecem não levar a lugar nenhum, e ainda assim a promessa avança. Não com pressa, não com espetáculo, mas com fidelidade. Essa genealogia nos ensina algo que só se entende quando a vida amadurece. Deus trabalha mais pelo tempo do que pelo impacto. Muitas dessas pessoas jamais viram o cumprimento da promessa. Elas viveram suas rotinas, elas viveram as suas lutas, elas viveram os erros, os acertos, sem saber que seus nomes um dia seriam pronunciados para anunciar o Salvador. Elas apenas viveram, e isso foi suficiente para Deus. O Evangelho nos mostra que a salvação não nasce do extraordinário, mas sim da permanência, de continuar mesmo quando não se entende tudo, de atravessar gerações mesmo quando parece que nada muda. Deus não se cansa da história humana, mesmo quando ela se repete em suas feridas. E então lá no final, algo profundamente delicado acontece. A lógica do gerou, ela se interrompe. Não se diz que José gerou Jesus. Diz que José é esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Olha que coisa linda. Aqui Deus entra na história sem violência. Aqui Deus entra na história sem ruptura, sem negar o passado, mas inaugurando algo novo. Jesus nasce dentro da linhagem, mas não é prisioneiro dela. Ele herda a história, mas cura a história. O Evangelho de hoje, meu irmão, o Evangelho de hoje, minha irmã, é um convite a fazer as pazes com a própria história, com aquilo que veio antes de você, com os erros que não começaram em você, com os ciclos que você não escolheu, mas herdou. Deus não pede que você apague nada, Ele pede que você confie que tudo pode ser visitado pela graça. Talvez você carregue nomes que não gostaria de carregar. Talvez você carregue histórias que preferiria esquecer. Talvez você carregue exílios pessoais, períodos de silêncio, períodos de repetição, de espera. E o Evangelho te diz,
com extrema delicadeza, Deus também entra aí nessa história. Nada da sua história impede o nascimento de Cristo. Pelo contrário, é exatamente aí que ele escolhe nascer. A genealogia de Jesus nos lembra que a sua vida também faz parte de uma história maior do que você imagina. Mesmo quando você se sente pequeno, repetitivo e esquecido, Deus está tecendo algo que você ainda não vê. O reino nasce no escondimento. A promessa caminha no silêncio. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo escondido, um tempo em que nada parece extraordinário, em que a vida segue quase igual todos os dias, em que você olha para si mesmo e pensa que não há nada de novo acontecendo. Mas o Evangelho de hoje nos revela que é justamente nesses períodos que Deus mais trabalha. A maioria dos nomes que ouvimos nessa genealogia viveu sem aplausos, viveu sem reconhecimento, viveu sem perceber que fazia parte de algo eterno. Elas apenas permaneceram, e permanecer diante de Deus já é um ato profundo de fé. Deus não apressa a história porque Ele respeita o tempo do coração. Aquilo que hoje parece demora pode ser maturação. Aquilo que hoje parece repetição pode ser fidelidade silenciosa. Aquilo que hoje parece esquecimento pode ser preparação. Porque nem tudo o que é importante acontece à vista de todos. As raízes crescem no escuro, a promessa se fortalece no silêncio, o nascimento acontece no escondimento. Talvez você esteja esperando que algo grande aconteça para então confiar. E Deus esteja te convidando a confiar para que no tempo certo algo nasça. A genealogia de Jesus nos ensina que Deus não começa no zero, Ele continua. Ele continua apesar das falhas, Ele continua apesar das pausas, Ele continua apesar dos exílios interiores. Ele não se perdeu na sua história, Ele está nela. E se você sente que essa palavra está tocando algo profundo em você, eu te convido agora a fazer um gesto simples, mas cheio de sentido. Antes da gente rezar, antes de pedir qualquer coisa, apenas reconheça. Você também faz parte dessa história. Escreve aqui nos comentários com o seu nome, com o nome da sua família, ou com aquilo que hoje está escondido na sua vida. Senhor, eu confio no que estás fazendo no silêncio. Senhor, a minha família confia no que estás fazendo no silêncio. Senhor, os meus filhos confiam no que estás fazendo no silêncio. Não escreve como quem exige resposta. Escreve como quem aceita o tempo, como quem descansa, como quem permite que Deus trabalhe sem pressa. E agora, com o coração mais recolhido, mais quieto, mais disponível, eu te convido a se inscrever nessa corrente de oração, clicando na palavra inscrever-se, fazendo parte dessa família, e a curtir esse evangelho para que mais corações possam ser alcançados. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai da história e do tempo, hoje nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos formou. Nossos antepassados, nossas memórias, nossas feridas, nossos caminhos interrompidos. Nada queremos esconder, nada queremos apagar. Recebe, Senhor, a nossa história como ela é. Visita com a Tua graça aquilo que ainda dói. Abençoa aquilo que foi bom. Cura aquilo que foi quebrado. Eu intercedo por essa pessoa que reza comigo hoje, por essa pessoa que se inscreveu nessa corrente de oração, por essa pessoa que curtiu para que novos corações fossem alcançados.
eu rezo por essa pessoa que declarou aqui nos comentários. O Senhor conhece a história dela antes mesmo do nascimento. O Senhor conhece os nomes que antecedem, os pesos que ela carrega, as bagagens que ela carrega, os ciclos que parecem se repetir. E é por isso que eu te peço, derrama sobre ela a paz profunda de quem entende que Deus não se atrasou, que a promessa não se perdeu, que o tempo não foi desperdiçado. Dá a ela a graça de confiar que também na história dela Cristo pode nascer de novo. Que essa alma aprenda a esperar sem amargura, a lembrar sem dor, a caminhar sem pressa. Que ela descubra que a sua vida, do jeito que é, pode ser lugar de salvação. E juntos, Pai, com gratidão silenciosa nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com Maria, com quem a promessa encontrou corpo, rezamos, em nome do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te conceda a paz com o teu passado. Que o Senhor te conceda confiança no teu presente e esperança serena no futuro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa homilia com pelo menos 7 pessoas que precisam se reconciliar com o passado. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito. Daqui a pouquinho a gente tem uma oração poderosa para você. Fica aqui no canal.